Que bom estar aqui com vocês de novo, nossos irmãos que estão em casa, sejam todos bem-vindos a esse sábado de treinamento, né? Eu gosto da Igreja Acolhedora porque toda a igreja participa do treinamento, diferente dos outros ministérios, que aí são separados, cada um no seu horário. E no sábado da Igreja Acolhedora, todos são convocados para participar desse treinamento, que assim, a igreja trouxe, mas a gente já deveria ter isso há muito tempo, né? Porque todo aquele que nasce no reino de Deus nasce como missionário, e um missionário quer levar pessoas a Jesus, e por isso trata todos com bondade, com mansidão, porque assim aprendeu do mestre. Mas nós vamos continuar fazendo, já que precisamos treinar cada vez mais, então vamos fazer, até que não seja mais necessário esse treinamento, mas por enquanto porque nós precisamos aprender ainda de modo geral a tratar as pessoas com maior amabilidade, né? Nas nossas congregações, nos nossos PGs, nos nossos encontros. Em qualquer culto, a recepção precisa estar a postos, mas também a recepção que é você, no seu banquinho aí, quando alguém chegar, também receber as pessoas com carinho e com amizade. Então, esse projeto é Juntos por uma Igreja mais acolhedora. A igreja já acolhe, mas a gente quer que a igreja acolha melhor ainda. Mais e bem melhor do que tem feito até agora. Lá em João, no capítulo 10, 16, Jesus estava falando que antes ele fala, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. E aí no verso 16 ele fala, João 10, 16, tenho outras ovelhas que ainda não são deste aprisco, não é deste curral. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão o quê? A minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Quer dizer que Jesus, ele usava, né, muitas metáforas e parábolas. De maneira muito didática, Jesus gostava de orientar as pessoas, colocando figuras do seu tempo para ajudar o entendimento. E é importante também para nós usarmos isso, e nós vamos compreender por que Jesus nos chama de ovelhinhas, né? Às vezes umas ovelhinhas assim meio fujona, mas ovelhinhas, né? Por quê? Ele usa essa metáfora. A ovelha é um animal bastante vulnerável, né? Ela é vulnerável, nós somos vulneráveis. Perante o pecado, nós todos somos vulneráveis, né? Ao contrário da cobra, que tem seu veneno muitas vezes mortal, do leão, que tem sua habilidade, sua força para matar e destruir, né? E pegar sua presa, a ovelha, ela não tem defesa natural. Ela não tem. Então, ela precisa de que ela esteja acompanhada sempre de quem? Do seu pastor, junto da sua comunidade, porque ela sozinha, ela fica o quê? Perdida e vulnerável. Por isso que ela precisa estar junto com o Senhor, que é o nosso pastor. Segundo, ela não sabe o que deve comer. A ovelha, ela não sabe dizer se essa erva é boa para alimentação ou se é uma erva daninha. Ela não tem esse discernimento. Por isso que ela precisa estar no aprisco junto ao seu pastor, para que o pastor a leve a pastos verdejantes e ela se alimente de maneira correta. Terceiro, a ovelha é medrosa, né? É um bichinho que tem medo, e se ela estiver apavorada, ela fica sem senso de direção e ela fica totalmente vulnerável. Parece com quem? Será que nós, seres humanos, temos medo? Medo é uma emoção inerente do ser humano após o pecado, né? Que antes nós não tínhamos. Quando Adão estava no Éden com Eva, eles não tinham medo. Quando eles pecaram, o primeiro medo que eles tiveram foi de quem? De Deus, né? O primeiro medo que eles tiveram foi de Deus. Então, a ovelha tem medo, nós temos medo. Por isso que precisamos, nesse mundo assustador, precisamos encontrar segurança. 4, as ovelhas são capazes de reconhecer a voz do pastor. Ela tem uma habilidade de ouvir a voz e reconhecer a voz do seu pastor. Por isso que as ovelhas precisam ser acolhidas e cuidadas no aprisco certo, e é de extrema relevância.
Então, a ovelha não pode estar em qualquer aprisco. Ela tem que estar no aprisco do pastor dela. E nós somos comparados a essa ovelhinha. Mas Jesus fala, eu sou o bom pastor. Mas tem outras ovelhas que ainda não são desse aprisco, não são desse curral, que precisam chegar. E ele fala o seguinte, que precisamos receber essas ovelhas. E a igreja deve ser um pasto verdejante, para que quando essas ovelhas cheguem perto do pastor, que é Jesus, ela encontra pastagem, e aqui ela vai sendo o quê? Alimentada de maneira correta, com a alimentação correta, e precisa de águas tranquilas, porque Jesus é o próprio pastor. Receber as pessoas na igreja não é a coisa que se criou agora no século XXI. E isso já existe desde que existe igreja, desde que dos tempos bíblicos. Nós vemos Jesus recepcionando as pessoas e acolhendo as pessoas. Porque bondade, gentileza e acolhimento são o quê? São características de pessoas que encontraram-se com Jesus. Então, se eu e você ainda não tratamos bem as pessoas, né? Ainda não temos o discernimento de tratar bem as pessoas que chegam em nossa comunidade, quer dizer que ainda precisamos nos encontrar com Jesus. Ah, mas eu sou assim. Eu venho de uma família que não tinha afetividade, que ninguém me abraçava, que ninguém me beijava, que ninguém me acolhia. E eu sou assim. Eu cresci assim, você sempre assim. E a Gabriela é lá da Bahia, não é daqui do Piauí. Só que quando nos encontramos com Jesus, o Espírito Santo Consolador, ele vai limpar essas mágoas do nosso coração. Ele vai nos transformar em pessoas o quê? Acolhedoras, porque fomos salvos para salvar. Nenhum cristão aqui nasceu no reino de Deus para apenas comer das pastagens do Senhor e não dar espaço e abrigo para outras ovelhas que aqui chegarão. Porque quem assim se comporta é egoísta, e os egoístas não entrarão no reino dos céus. Então, todo aquele que nasce no reino de Deus, que teve encontro de Jesus, ele tem acolhimento, ele tem bondade, ele tem graça para entregar. Então, nós precisamos observar como temos acolhido as pessoas em nossa igreja. Como temos recebido as pessoas, sejam elas já cristãs da nossa igreja, já cristãs de outras denominações, ou pessoas ainda que não têm nenhum aprisco, que está procurando ver em nós Jesus Cristo. Amados, as pessoas não vão ver Jesus de maneira física. Elas vão ver Jesus através de nós. Se lá no meu trabalho, se lá onde eu estiver, eu não represento um verdadeiro seguidor de Jesus, eu vou repelir as pessoas de ter um encontro com Jesus. Quer dizer que se você que está na igreja não sabe tratar bem as pessoas, como assim? Né? Então eu não quero ir para essa igreja, porque essa igreja, essa pessoa não aprendeu nada. Então, de nada eu vou aprender lá também. Então nós precisamos observar como é que nós temos recebido as pessoas, recepcionado. E uma coisa que a gente precisa tirar de nossa mente, que a recepção só é responsabilidade do pessoal da equipe. Não. Toda a igreja é responsável pela recepção. Qualquer pessoa que está na igreja é responsável por receber bem as pessoas. Se chegou alguém perto de Esté, não tem Bíblia, o ideal, o saudável de Esté que se encontrou com Jesus, o que ela faz? Feliz sábado, posso compartilhar minha Bíblia com você? Mostra o verso, mostra o contexto, convida para outro culto. Por quê? Porque o propósito de Esté aqui na igreja é somente o quê? Levar outras pessoas para Cristo. É para isso que nós todos nascemos no reino de Deus. Eu não tive esse contexto de chegar a entrar numa igreja pela primeira vez. Mas a maioria, sim, aqui teve que entrar no templo pela primeira vez. Imagine quando a Elisângela chegou a primeira vez, ela tivesse sido maltratada a entrar na porta da igreja, ela ia chegar à porta da igreja, ou maltratada por um irmão no banco. Como será que ela se sentiria? Como será que você se sentiria? Se a irmã Fátima, lá no início, irmã Fátima, fosse mal recebida, mal acolhida, a senhora diria assim, até que eles têm uma boa doutrina, mas o povo é mal educado, eu não quero voltar lá.
E nós precisamos nos atentar para isso. O que as pessoas estão vendo na nossa igreja, na igreja do Parque Piauí? A gente tem que trazer para o contexto local. Quando as pessoas chegam aqui, elas são bem recebidas? Bem, ser bem recebidas não é ser bajuladas. Ser bem recebida é ser acolhidas de maneira correta. Porque a bajulação, a pessoa que está chegando percebe que é bajulação. Ela vai ter esse discernimento que ninguém é bobo. Mas uma pessoa que é bem recebida, ela vai compreender quando o sorriso é verdadeiro, quando o acolhimento é verdadeiro. E nós temos um costume de maneira geral, né? Nós precisamos treinar os nossos olhos para quando olharmos para as pessoas, nós olharmos para o rosto das pessoas e não para o seu corpo. De maneira geral, nós precisamos focar no rosto das pessoas, para que quando falarmos com elas, possamos estar olhando nos olhos e não bater o olho e ler a pessoa de cima a baixo. Por quê? Ela pode estar mal vestida e ela pode se sentir o quê? Envergonhada e não querer voltar. Ou ela pode estar bem vestida e ela é lida de cima a baixo e dizer assim, olha, essa pessoa só se interessa por minha roupa. E nós precisamos treinar o nosso olhar para olharmos o quê? Nos olhos das pessoas. E na Bíblia nós encontramos 2 exemplos de recepção. Uma que foi para a salvação e outra que foi para a exaltação própria. E o interessante é que os 2 homens que nós vamos falar aqui hoje, eles eram servos do Deus vivo, eles adoravam ao Senhor, e a própria Bíblia diz que ele era temente ao Senhor, que ele amava ao Senhor. Só que em um momento de orgulho e presunção dele, o que foi que ele fez? Ele cometeu umas vaidades do seu próprio coração. Vamos ler 2 Reis 18, 19 e 20, vamos contextualizar essa recepção que foi feita pelo rei Ezequias. Ezequias era filho de Acás. Acás foi um rei terrível do reino de Judá. Acás ofereceu seu filho a deuses pagãos. Imagine, o Senhor nunca pediu, o sacrifício que Deus pede a Abraão não foi efetivado porque só foi um teste que Deus fez. E era proibido em Israel que fosse sacrificado filhos no altar. Não era permitido. Então, o que acontece? Obrigada, Johanna. Muito obrigada. Não era permitido que fosse sacrificado crianças. Deus não aceitava esse sacrifício. E acaso, o pai de Ezequias sacrificou um dos seus filhos. Vocês podem voltar aí em Reis 16, que você vai encontrar. Chegou a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante de Israel. Então, Acás vem de uma família, de um contexto do reinado do seu pai, um contexto disfuncional que não era saudável. Mas Ezequias, diferente do seu pai Acás, lá no versículo 5, nós temos uma descrição de que Acás era o quê? De que Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. 18:6. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele, era bem-sucedido em tudo o que fazia. Em tudo que Ezequias fazia, ele era bem-sucedido. E a Bíblia fala que ele era um homem temente a Deus. E nós vamos continuar aqui observando esse contexto do rei Ezequias. Senaqueribe, rei da Síria, ele ficava fazendo investidas contra o povo de Judá. E aí o que acontece? Ele armou seu acampamento e enviava cartas debochando do Deus de Israel, debochando de Ezequias. Vocês estão confiando no Deus de Ezequias? Eu vou aí pisotear vocês, eu vou matar vocês, não vai sobrar nada de Judá. E aí Ezequias vai, ora, pede a Deus, e o Senhor livrou. Sabe o que Deus fez? No versículo 35 do capítulo 19, nós encontramos que o Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres.
Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora, voltou para Nínive e lá ficou. E fala que um dos seus 2 filhos dele o mataram e um terceiro filho subiu ao trono. Amados, Ezequias estava aterrorizado e Deus veio ao seu encontro, deu livramento do rei da Síria, de Senaqueribe, e deu prosperidade a Ezequias. Tempos depois, nesse tempo aí bem próximo, mais um pouco à frente, o que acontece com Ezequias? Ele fica dodói, fica doente. E aí o profeta Isaías vai dizer o seguinte para ele: assim diz o Senhor, capítulo 20 em diante: põe em ordem a tua casa, pois você morrerá e não será restaurada a tua saúde. Como é que você receberia a notícia? Olha, Gisá, põe em ordem a tua casa, porque você não curará dessa doença, não ficará sadia dessa doença, vai morrer, arruma tudo que vai morrer mesmo. Oh, que bênção, que coisa legal, eu vou morrer. Quem comemora a morte, queridos? Ninguém comemora a morte. O que Ezequias faz no versículo 2? Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E ele chora perante o Senhor e fala: Senhor, olha para mim, lembra de mim, como eu tenho te servido, com fidelidade e devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Ele não era um idoso, porque ele reina 29 anos, Ele reinou durante 29 anos. E como Deus dá no futuro aí 15 anos, ele não era tão velho assim para morrer. Só que ele estava com uma doença, que a Bíblia não fala, mas na frente nós vemos que era para botar uma pasta de figos em cima da úlcera. E Deus fala: você vai morrer. Quando ele chora perante o Senhor e fala: Senhor, eu sou fiel a ti, tem misericórdia de mim. O Senhor, antes que o profeta Isaías saia do palácio, lá no pátio intermediário, o que é que ele faz? Volta, dá o recado a Ezequias, que daqui a 3 dias ele vai estar no templo adorando ao Senhor. E Ezequias fala assim, continuando o texto, ele fala: qual será o sinal? Eu quero um sinal. Olha a ousadia de Ezequias. Olha só. Amados, quando a gente tem intimidade com o Senhor, a gente não tem problema de perguntar a Deus, de pedir a Deus, de buscar a sua misericórdia. Ele já tinha recebido o profeta de que em 3 dias ele estaria bom. Mas o que ele falou: eu quero um sinal. Eu quero um sinal. Pode pedir sinal ao Senhor. O Senhor vai te mostrar de maneira coerente. E aí ele fala... Aí Isaías ainda fala: você quer o quê? Ainda tinha para escolher. Olha como Deus é maravilhoso. Você quer que avance ou que retroceda o relógio solar, que naquele tempo usava o sol como base para a questão do tempo. E Ezequias disse no versículo 10: como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue, que ela volte 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acaz. E aí esse foi o sinal que Deus permitiu, mostrando que seria comprovada a cura de Ezequias. E aí o que acontece? Imagine, a escadaria de Acaz, o sol era uma forma de contar o tempo. O sol já tinha avançado, Deus faz recuar 10 graus. De acordo com os estudiosos, era em torno de 5 horas de retorno do tempo, de recuo, desses graus. Isso era o ano de 714, quando ele ficou doente. E o interessante, imagine se hoje já é percebido muita coisa, naquele tempo as pessoas perceberam: oxe, como é que pode? O sol voltou? Como assim? Foi um fenômeno sobrenatural. E muitas pessoas ficaram sabendo que o rei Ezequias tinha sido curado e que aquele era o sinal da sua cura, que o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, tinha dado aquilo como sinal de que ele ficaria curado. Se você sabe de uma coisa dessa, o que acontece? As pessoas vão procurar saber se isso era o quê? Verdade. E o rei da Babilônia, o Merodach-Baladã, o filho de Baladã, ele envia mensageiros com cartas, com presentes, para felicitar Ezequias por sua cura e procurar saber que fenômeno foi aquele. Que fenômeno foi esse que o sol voltou, que a sombra voltou,
que o tempo recuou, que esse rei foi curado, que Amorrei foi curado. Quando nós continuamos a leitura, que essa comitiva chega para visitar, Ezequias, lá em 2 Crônicas 29, fala que Ezequias ficou o quê? Orgulhoso. Ezequias se orgulha do que lhe aconteceu. E fala também que Deus usou isso para provar o seu coração. E aí Ezequias ficou orgulhoso do que aconteceu e começou a mostrar o ouro, a prata, todas o seu material bélico da época, as espadas, as lanças, mostrou o reino todo, subiu e desceu com essa comitiva. Adiante, no verso 15, o profeta perguntou: o que eles viram em teu palácio? Ezequias, essa turma veio da Babilônia. O que foi que eles viram em teu palácio? O que Ezequias responde? Viram tudo. Eu não escondi nada. Tudo lhe foi mostrado. Mas Ezequias esqueceu de mostrar algo essencial no seu reino. O que foi que Ezequias esqueceu de mostrar? Deus. Aquela comitiva foi com o propósito de quê? Prestigiar a cura, não olhar o reino. E Ezequias, ao invés de apresentar o Deus que o curou, ele apresentou o reino que ele tinha. Essas coisas os babilônicos tinham e já tinham visto também em outros reinos. Eles foram atrás de outras coisas. Mas Ezequias não escolheu naquele momento o quê? Mostrar o Senhor. Eles queriam que ele mostrasse o Deus verdadeiro e poderoso que podia intervir na vida das pessoas e se manifestar através da natureza. Esperava-se que Ezequias os levasse ao templo, à casa de Deus. O comportamento de Ezequias induziu os babilônicos a quê? A invejarem o tesouro de Judá. E o profeta Isaías libera uma profecia, continuando lendo o texto, e fala: olha, no futuro, esses mesmos que vieram aqui te visitar vão invadir, levar teus filhos, todo o ouro, toda a prata, todo o reino de Judá para a Babilônia. E nós sabemos que isso acontece no futuro, não acontece na época de Ezequias, mas acontece depois, no futuro, depois do seu filho Manassés. E a gente percebe que quando o nosso comportamento pode afetar o comportamento das outras pessoas. E aí muita gente fala assim: eu não tenho responsabilidade nenhuma com a vida do outro. Mas quando nós somos cristãos e dizemos que nascemos no reino de Deus, nós somos sim responsáveis por aquilo que nós apresentamos através do nosso comportamento, da nossa imagem, da nossa fala. Nós somos sim responsáveis. E esta recepção de Ezequias nos mostra que os homens foram bem recebidos, mas eles não tiveram o propósito de salvação. Ezequias não levou esses homens a reconhecerem a Deus como o Salvador, como aquele que o havia curado. Uma boa recepção é aquela cujo comportamento aponta para Jesus, o bom pastor. Eu posso até dizer que amo ao Senhor, mas se o meu andar, se o meu falar não é coerente com o que eu falo, de alguma forma isso será mostrado para as outras pessoas. Isso causa confusão, causa contradição. Mas nós encontramos um antepassado de Ezequias que fez uma recepção digna de um rei que servia ao Senhor, que reconhecia o Senhor como seu único Deus. Uma recepção com propósito de salvação. Lá em 2 Crônicas 9 em diante, nós encontramos a história de Salomão. Bem no início, lá no começo, antes de Salomão ficar confuso com tanta mulher na vida dele, também com tantos deuses das suas mulheres, lá no início, bem no comecinho, Salomão tinha pedido a Deus o quê? O que foi que ele pediu? Sabedoria e discernimento. E Deus concedeu sabedoria e discernimento e muita riqueza, muita glória também deste mundo. Se vocês lerem o capítulo de Reis
e Crônicas, vocês vão ver que Salomão tinha de tudo, do bom e do melhor, que a terra naquela época dava. Salomão tinha de tudo. O reino de Salomão prosperou bastante, porque o Senhor estava com ele. E além disso, era propósito do Senhor naquela época construir o templo, como assim tinha dito ao seu pai Davi. E essa fama, gente, a gente acha que os famosos só existem hoje, mas naquele tempo existiam os famosos da época. Imagine um rei com grande discernimento, um rei que sábio, que ninguém nunca ouviu falar, chamou a atenção da rainha de Sabá, que veio com a sua comitiva trazendo dezenas de presentes de ouro, prata, especiarias, tudo. E ela vem visitar Salomão. Ela tinha perguntas para fazer àquele rei. Será que alguém poderia fazer perguntas para você sobre a sua igreja? Sobre o seu Jesus? Você teria sabedoria para responder sobre o Jesus que lhe alcançou? Você responderia com sabedoria sobre a sua igreja que você congrega? Ou só é a igreja que guarda o sábado? É importante nós conhecermos a nossa comunidade para sabermos ter, discernimento na hora de falar com a pessoa que quer conhecer mais sobre nós. É importante conhecermos ao Deus que seguimos, ao Deus que transformou a nossa vida. E aí ela vem fazer perguntas. E ela faz dezenas de perguntas para Salomão. E Salomão também, no verso 3 de 2 Crônicas 9, fala que ele mostra a sua sabedoria, mostra o palácio que havia construído, mostra o que era servido em sua mesa, mostra o lugar dos seus oficiais, os seus criados, os seus copeiros, todos uniformizados. Aqui mostra para a gente que havia organização. A nossa igreja também precisa ser organizada. Mas não uma organização legalista e chata, mas uma organização que o quê? Que seja acolhedora. E ele também a leva para onde? Para os holocaustos que fazia no templo do Senhor. E a Bíblia relata que ela ficou o quê? Impressionada. Então, quando a rainha de Sabá vem, faz as perguntas, faz a visita, fez a turnê ali no reino de Salomão, que ela vê toda aquela glória e vê também os holocaustos que eram feitos no templo, Salomão a leva, ela fica impressionada. E ela fala, olha, realmente, Deus está com esse homem. O Deus de Israel é com esse homem, porque não é possível. Eu nunca vi nenhum rei jovem deste jeito, que seja tão sábio, que tenha tanta riqueza, que tenha uma organização impecável de um reino. E ela relata a partir do versículo 5, ela fala, tudo que eu ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade, não era fake news. Mas ela fala, eu não acreditava no que diziam até eu ver com meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza de tua sabedoria. Tu ultrapassas em muito o que eu vi. Como devem ser felizes os homens da tua corte que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Amados, será que alguém pode chegar até nós e dizer assim, eu ouvi falar que vocês é um povo reparador de brechas, que mantém os princípios cristãos, que são amáveis, que são corteses. Mas agora, depois que eu conheci vocês, agora eu sei que tudo é verdade. Será que as pessoas podem falar isso de mim e de você? Será que podemos isso? Será que podemos ter a alegria de dizer, vocês só ouviram falar de Jesus, venham conhecer mais sobre Jesus com a minha vida, com a palavra do Senhor, venham olhar de Jesus mais de perto. E no versículo 8 ela fala, bendito seja o Deus, o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono dele para reinar pelo Senhor, pelo teu Deus. Por causa do amor de teu Deus para com Israel e do seu desejo de preservá-lo para sempre, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Amém. E fala que ela deu mais 4.200 quilos de ouro. Ela deu presente antes e no final do passeio, da visita, ela deu 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias. Ela fala, realmente, eu pude ver em você, rei Salomão, um representante fiel do Deus de Israel. E Deus vai te honrar, porque você tem honrado a Deus.
e por causa do amor que Deus tem por você, Ele vai preservá-lo, sempre alguém no teu trono. E ela faz uma profecia, deseja para que haja sempre descendentes de Salomão no trono. Amados, quando nós apresentamos Jesus, não apenas pela nossa doutrina, mas pelo que Ele faz em nós, fez e faz, é mais fácil para a pessoa compreender os princípios. Às vezes nós queremos que as pessoas olhem para nós, mas não deixamos que ela olhe o que Cristo fez em nós. Um dia, quando Jesus estava para fazer acolhimento das crianças, os discípulos disseram: saiam daqui, não incomodem o mestre. E Deus disse: não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Amados, será que nós temos sido empecilho para que outras pessoas vejam Jesus Cristo? Será que eu sou a pedra de tropeço da vida de alguém, para a salvação de alguém? Muitas ovelhas estão fora do aprisco. E não serão os anjos que vão fazer o serviço de acolhimento. Seremos nós que devemos fazer. Nós, desse tempo aqui, neste lugar, é a nossa vez de acolher alguém. Esther, quando você chegou na igreja, alguém te acolheu? Alguém te acolheu, Luciana, quando você chegou na igreja? Agora, você é responsável para acolher outros também. Que muitas vezes as pessoas recebem a mensagem e ficam de maneira egoísta para si mesmo. E ali só fazem consumir, consumir, consumir. E não entregam e não servem as outras ovelhas que precisam chegar. Nós precisamos ter cuidado com o que estamos falando com as pessoas. Muitas vezes a pessoa chega em nossa igreja. Nós já estamos aqui 30 anos. 30 anos na mesma igreja, sentando no mesmo banco. E quando chega alguém, muitas pessoas têm dificuldade em dar o lugar para a pessoa sentar. Dificuldade em pedir licença. Parece brincadeira, irmãos, mas eu já passei por isso. E este ano aqui, não aqui no distrito, de estar sentada no banco, o irmão chega atrasado, mas aquele banco é de estima dele, e ele chegar e dizer: chegue para lá. Eu não entendi. Oi, bom dia. Chegue para lá. Tempo de pandemia, a gente não anda colado com ninguém, né? Só com a família. E aí eu compreendi que eu deveria se levantar, porque ele tinha que sentar com mais 3 pessoas, então não caberia naquele banco todas aquelas pessoas. Eu me levantei e fui para frente. E eu fiquei pensando, se fosse um recém-chegado à igreja, se fosse alguém que estiver estudando a Bíblia pela Novo Tempo, o que adianta ter uma Novo Tempo brilhante se quando alguém chega na nossa congregação é mal recebida? Se quando alguém chega no nosso banco é destratado, é dado um chega para lá, dê licença porque aí é lugar da minha esposa, dê licença porque meu filho vai chegar, esse banco aqui é meu e de minha família. Onde é o banheiro? É por ali. Chega uma mãe com a criança, não conduz a classe, a pessoa não conhece a igreja, você precisa apresentar. Amados, nós somos responsáveis por quem chega ao nosso templo, do pastor ao membro da igreja. Porque muitas vezes nós temos o costume de dizer: isso aí é responsabilidade do ancião, da liderança. É minha responsabilidade como membro da igreja, porque eu sou a igreja. A igreja não é esse templo. Jesus não vem buscar a igreja, a estrutura física da igreja do Parque Piauí. Jesus vem buscar a igreja o quê? A igreja viva, que sou eu e que sou você. Muitas vezes nós temos dificuldades em representar a Cristo porque achamos que só o pastor, só o ancião, só a liderança tem que representar a Cristo. Não, você lá no seu trabalho, jovem, criança, adulto, idoso, você é responsável por representar a Cristo naquele lugar. E ninguém será cobrado daquilo que não recebeu. Mas o que você recebeu, o Senhor vai perguntar: como foi que você usou isso para ajudar alguém a me encontrar? E nós precisamos, como Salomão, mostrar para as rainhas de Sabá, para os reis, para as pessoas que vão chegar até nós, e dizer assim: isso aqui tudo que está vendo na minha vida, está vendo? Isso aqui tudo é porque Deus que me deu, Deus que me abençoou, Deus que me entregou, Deus que entregou esse tesouro em minhas mãos. Salomão, ele creditou a Deus, ele deu crédito, tudo que ele tinha pertencia
ao Senhor, era somente por ser abençoado pelo Senhor. Em cada culto em nossas igrejas receberemos visitantes e interessados. O que será que eles procuram em mim e em você? O que será que eles buscam? Eles buscam compreender o milagre que Deus já fez na tua vida. Eles têm questionamentos profundos, assim como a rainha de Sabá tinha e procurava por resposta. As pessoas buscam a igreja porque querem encontrar Deus da forma como ainda não conhecem. Um Deus que supre anseios, um Deus que as ama, que as perdoa, que as faz sentir abençoadas e aceita. E também um Deus que as transforma. A busca por uma igreja mais acolhedora, amiga e bondosa, deve nos fazer nos sentir como parte da comunidade e parte da adoração. Eles querem ver Deus através de nós. É importante ter uma igreja bonita? Sim. Ter bons banheiros, boa recepção, bons bancos, ar-condicionado é imprescindível. Mas a atitude cortês e a alegria genuína, com a educação digna de um cidadão do céu, é mais importante do que um belo templo. São atitudes simples como cumprimentar, cuidar e acolher. Conversar, convidar para comer juntos, né? Convidar para um culto. São oportunidades simples, atitudes simples que chamam as pessoas para a próxima. Se você quer representar a Deus, não permita que quem esteve ao seu lado na igreja volte para casa como se nada tivesse acontecido. Somos responsáveis por todos que vêm à casa do Senhor. Cada um deve fazer a pergunta que Isaías fez ao rei: o que eles viram em minha igreja? O que eles viram em mim? É nosso dever causar o mesmo efeito que a rainha de Sabá sentiu, que amamos e cultuamos ao Deus verdadeiro e que Ele oferece salvação e redenção para todo aquele que deseja. E é Ele quem capacita e faz milagres. O acolhimento é visto como oportunidade de salvação. Toda pessoa que chega à igreja, não olhe como uma pessoa que chegou, mas uma pessoa que necessita da graça do Senhor. E essa graça é revelada através de Cristo, mas também é revelada através do nosso testemunho. Que possamos, assim como Salomão, olhar e fazer uma recepção digna do reino de Deus, digna da apresentação de Cristo como a nossa única salvação. Que nossa igreja seja uma igreja acolhedora, uma igreja que as pessoas ao chegarem, sejam elas cristãs ou não, elas se sintam acolhidas e pertencentes à família de Deus. E é o Espírito Santo que trabalha no coração para a transformação. Nós somos meros instrumentos que, quando lavados pelo sangue de Cristo e transformados pelo poder do Espírito Santo, vamos compreender que tudo isso aqui só tem um único propósito: para a salvação e redenção das pessoas. A Igreja do Parque Piauí só existe para um único propósito. A Igreja Adventista só existe para um único propósito: para a salvação de pessoas. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito. Nós não podemos perder de vista este propósito, porque quando a igreja perde esse propósito, ela perde o rumo. E aí não tem a direção. Por quê? Porque perdeu o propósito de salvação. E esse propósito é para todos nós, porque um dia nós somos encontrados por Cristo e outras pessoas precisam vir para o aprisco do Senhor. E você é uma ovelha que já foi encontrada por pastor, que pode conduzir outras ovelhas ao aprisco do Senhor. Que Deus nos abençoe para que através de nossa vida, através de nossa recepção, à porta da igreja ou sentado nos bancos, possa demonstrar a salvação que Cristo já nos deu, para que outras pessoas também sejam salvas. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo nos capacite e nos dê a paz. Vamos cantar mais uma vez o hino à Igreja Acolhedora. Vamos ficar em pé, Vamos irmãos? lá? Já aprendeu, Gisá? Um pouquinho.
Já é tempo de quebrar a indiferença que impede de viver a nossa crença. Já é tempo de vivermos como luz, revelando toda a graça de Jesus, amando nosso irmão. Juntos por uma igreja acolhedora, vamos unir nossas mãos. Juntos por uma igreja acolhedora, vamos levar salvação. E o que é que nós vamos fazer? Amar a todos em minha volta, acolher os feridos como irmãos, atender a tudo que precisa, acompanhar para servir. Aprendeu, Esther? Ser cristão é muito mais do que aparência, é vivermos de verdade nossa essência, demonstrando com ações o nosso amor, revelando que nós somos do Senhor e vamos proclamar. Juntos por uma igreja acolhedora, vamos unir nossas mãos. Juntos por uma igreja acolhedora, vamos levar salvação. Amar a todos em minha volta, acolher os feridos como irmãos, atender a tudo que precisa, acompanhar para servir. Juntos por uma igreja acolhedora, vamos unir nossas mãos. Juntos por uma igreja acolhedora, vamos levar salvação. Não sei se o restante aprendeu, mas a dupla aqui já aprendeu. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por mais uma vez a Tua palavra trazer para nós orientações, Senhor, de como acolher as pessoas. Eu fico assim impressionada e agradecida a Ti, Senhor, porque a Tua palavra tem instruções para tudo em nossa vida. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra nunca volta vazia. Sempre alguém é alcançada por ela. Ó Deus, nós precisamos, ó Pai, como ovelhas que estamos no aprisco do Senhor, precisamos aproveitar o pasto verdejante, aproveitar o carinho do pastor, as orientações, o direcionamento, mas também, Senhor, que possamos ser acolhedoras para outras ovelhas que ainda chegarão neste aprisco. Que possamos, ó Deus, através do Espírito Santo, ter alegria em receber pessoas em nosso meio. Que possamos, como comunidade, ó Deus, comemorar por cada pessoa que chega na Tua casa, que encontra a Tua graça, Senhor. Por favor, ajuda-nos a ter o senso de missão sempre em nossa mente, que essa igreja está neste lugar, que essa igreja surgiu para um único propósito, que é a salvação de pessoas para o Teu reino, ó Deus. Tem misericórdia desta igreja, de todas as famílias desta igreja. Tem misericórdia deste bairro, Senhor, que todas as casas recebam a Tua mensagem de salvação, ó Deus, e que possamos estar dispostos a cada dia a abrir o nosso coração, nosso entendimento para receber a orientação do Espírito Santo. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai, que nós possamos acolher, amar, atender, servir as pessoas, não porque é a nossa obrigação, mas é porque é a essência do cristão. Muito obrigada por tudo. Pedimos mais uma vez que o Espírito Santo nos acompanhe, nos console, nos direcione. Em nome de Jesus. Amém.